Onde é que levas essa água? É para as torres, não? Isto é para que os vossos libertadores passem cedo. São todas iguais. Vocês na aldeia e eles lá do campo. Entregaram-se a eles de corpo e alma. E de pernas também. Sacana deste pertinho deve ser filho de algum libertador. E se calhar de algum chefe. Se não diz onde fica o destacamento, Pedro, eu mato-te. A ti e esse gajo. Não sei. Estas são, meus senhores, as mais recentes imagens capturadas à Frelimo, a dita Frente de Libertação de Moçambique. É interessante notar que a Frelimo muda de tática. Alicia as populações no sentido de criar cada vez mais destacamentos. Segundo as últimas informações de que dispomos, o inimigo tenta concentrar-se, de modo a lançar ataques de surpresa às nossas posições mais avançadas e aos nossos quartéis menos protegidos. Isto, meus senhores, tem um grande alcance estratégico. A criação de áreas cada vez maiores, por eles controladas, a que chamam de zonas libertadas. É um objetivo essencialmente político. Existem sérias indicações de grande concentração na zona operacional C7, onde opera o capitão Vasco Ferreira. O Sr. Capitão tem alguma ideia do modo como fazer abortar os planos do inimigo? Sim, meu coronel. Não basta assaltar as bases. É preciso também atacar todos aqueles que dão apoio aos turras para os desencorajar. Os serviços de escuta dispõem de dados novos, não é verdade? Sim, meu coronel. Além dos outros grupos, apareceu naquele setor o destacamento de um tal Pedro. Não temos presentemente informações muito seguras sobre esse personagem. Sabemos apenas que pela rádio ele usa o nome de código Leopardo. Tem cerca de 35 anos e consta que foi professor primário. Chama-se Leopardo. Em 1964 foi para a Argélia para ser treinado para a guerrilha. Em que ano? Desculpe, não percebi. Em 1964. Esqueci-me de vos apresentar o Major Armando da Graça, do Comando de Operações Estratégicas, Departamento para a Ação Psicológica. O Sr. Major nasceu e cresceu em Moçambique, pelo que conhece perfeitamente bem a mentalidade do indígena. Poder-se-ia dizer que ele é, de certo modo, moçambicano. Não é verdade? Sim, de certo modo, sim. Desculpe, Sr. Major. Não o queria ofender.
Que mais dados tem sobre esse Pedro? Temos uma fotografia duvidosa, fornecida pelos nossos agentes. Por favor. Foque melhor aquela cara, por favor. Pedro é o seu verdadeiro nome? Provavelmente também isso é um pseudónimo. Forte formação política, um ótimo agitador, conseguiu já formar 3 novos destacamentos. Aquela cara diz-lhe alguma coisa? Não sei. Ainda não sei. Mas de qualquer modo gostaria de o ter vivo. Se o apanha, envio-lhe a pele dele o menos destruída possível. A sua morte, Capitão Vasco, significaria a criação de mais um herói. E isso não nos interessa nada, não é verdade? Para mim, um herói morto é um inimigo a menos. Veja bem, Capitão. Trata-se de uma questão de método. Conhecemos bem a brutalidade das suas operações, que só cria cada vez mais insurretos. Por isso me enviaram para aqui para introduzir métodos mais subtis e seguramente mais eficazes. A minha experiência diz-me que a bala é remédio para tudo. E para esse Pedro será a mesma coisa. Capitão, esse Pedro quer o vivo, para separá-lo das populações e para ganhá-lo para o nosso lado. Isso é um pouco ingênuo, meu major. Os tipos são duros, sabe? Nos interrogatórios não dizem nada. Muitas vezes nem sequer o nome. Dizem, capitão. Alguns desses duros já cantam nas nossas emissões que a luta da Frelima é inútil e sem esperança. Desculpe, meu major, mas estou cheio de pressa. Dentro de cerca de 1 hora entrarei em combate. Como capitão dos comandos, sou o único responsável pela zona operacional C7. Eu e mais ninguém. Parece que não percebeu qual é a minha missão aqui. E o Sr. Major não compreende que com o meu método salvo a sua vida e a vida dos outros portugueses de Moçambique? Rápido! Arrase tudo! Destrua tudo, sem piedade! Sobre aquele gajo alto, para o principal. Queres que te matem a ti também? Já imaginaste que a vitória seria para eles se matassem um Pedro? Quem diz isso?
É minha Ana ou uma combatente da Fregueira? Olha, Januário, olha, ficou um. Mas é um comando. É um prisioneiro, Januário. É um assassino como todos os outros. Ele salvou a criança. E é o gesto suficiente para ver que não é má pessoa. Pá, tu mesmo. Diz quem és, como és. Eu sou Eusébio. Sou trato das pessoas. Este é o meu adjunto Januário. É um homem duro. Mas não é assim tão mau como parece. E tu, enfermeiro, toma cuidado. Agora vai tratar dos nossos feridos. Qualquer gesto que fizer errado, fuzilamos. Ficas a saber. Saída, Abdala. Toma conta do prisioneiro. Abdala, foi uma honra para ti, comandante Pedro, dar-te uma tarefa tão importante. A ti te igualou a mim que tenho mais um mês de guerrilha que tu. O que aconteceu contigo há bocado? Quase mataste o homem. Fico fora de mim quando vejo pretos nas fileiras dos brancos. Dos brancos? Quer dizer, do lado dos colonialistas portugueses? Branco ou português, é tudo igual. Vou lutar contra eles em todo lado. Escuta, Januário. Primeiro a Frelimo não mata os prisioneiros. E muito menos os feridos. Isso tu devias saber. Quanto aos brancos, quer fazer recordar que isto não é uma guerra entre brancos e pretos. Para mim é. Quando estiver vivo, quando puder disparar. Só um homem que não está na Frelimo é que pode dizer isso. Eu estou com a Frelimo. Desde o primeiro dia, tal como tu. Passei por todos os cursos políticos. Aprendi tudo o que é preciso. Também tinha as minhas contas a ajustar. Na vida, engoli muita amargura por causa desses malditos brancos. Januário, os teus nervos estão bastante tensos. Ana, entra em contato com a base central. Vamos partir. Forma a coluna, por favor. E leva 10 camaradas para fazer proteção lateral. Vamos lá em cima das aldeias. Aí será bom para nós. Antes do início da luta, eu era professor lá. Conhecem bem. Fala, Leopardo. Fala, Leopardo. Atenção, Leão. Leopardo chama a escuta. Tenho um Max Sierra Golf para ti. 747 88 54 unidade 05 unidade 82 33 unidade 47.
Lembra-se de mim? Eu chamo-me Zé. Fui teu aluno. Agora também ensino as crianças. Estou a ver que os nossos filhos gostam de ti porque ensinaste-lhe a escrever. E a pensar também. Isto é ainda mais importante. Antes falava aos mais velhos da piedade de Deus, da bondade humana e de paz. Agora aparece com feridos e traz a morte para a nossa aldeia. Vês para nos sobressaltar, confundir-nos e preocupar. O teu novo Deus será capaz de proteger estes povos jovens que tu conduzes? Não compreendeste, velho. Tu não queres compreender que nós lutamos exatamente por isto. Para que não existe mais a violência, a fome, nem a humilhação do nosso povo. Eu falava a mesma coisa. As palavras nessa altura eram camufladas. Eu não podia dizer de outro modo. Mas sempre a pensar o mesmo. Nós pegamos a arma para que tudo seja melhor para ti. E tu cruzasses os braços. E ainda nos criticas. Vão comer, descansar, depois devem partir.
Para mim, este pequeno intruso é uma verdadeira festa, sabes? Nem sequer sabemos o nome dele. Eu nunca pensei nisso. Então, vamos começar do início. O nome do pai. Quem sabe? Estão todos mortos? Como se chama o comandante do destacamento que salvou o miúdo? O meu nome? Claro que o teu. É Pedro. O miúdo chama-se Pedrinho. Veja teu filho. E que poderia dar o pai como presente ao Pedrinho? Na verdade, nada. Arma? Uniforme? Não faço ideia. Tens. Como não tens? Aquela última bala que desde sempre guardas para ti. Beijam o pai e a mãe. Vamos avançar, camarada, vamos avançar. Leopardo fala. Leopardo fala. Escuta, vamos ao tio. Depois da manhã, unidade 7, vamos à festa. Vai ser alegre. Depois da manhã, unidade 7, vamos à festa. Vai ser alegre. Convide todos os nossos parentes da vizinhança que se juntam a nós. Convide todos os nossos parentes da vizinhança que se juntam a nós. Romeu Charles, terminado. Compreendeu o significado de tio? Não, meu major. Suponho que tio seja uma base a um escalão mais baixo. Festa poderá ser um ataque. Não sei exatamente onde.
Possivelmente ao quartel que o capitão Vasco utiliza nas suas operações de limpeza na zona. Onde está o capitão agora? Acaba exatamente de comunicar connosco, meu major. E da zona vão dando ao grupo de Pedro. Fez as emboscadas. Podemos contatar com ele agora? Com certeza, meu major. Ligue-me então imediatamente. Por que não atacar? Estou numa ótima posição. Preparei 3 fortes emboscadas. Escuto. Capitão Vasco, já lhe disse que apenas os devem perseguir, pois precisamos de descobrir a sua base. Temos que capturar Pedro. Tomem atenção, só preciso dele vivo. Ó capa, entendido. Mas eles estão a aproximar-se. Nunca tive uma oportunidade como esta. Escuto. Ouça bem, capitão, pois falo em nome do quartel-general. Disparem só se eles vos tentarem agarrar. Eu continuei à escuta e informem-me dos seus movimentos. Ficou claro? Ó capa, meu major. Mas como explicar aos meus homens que têm a presa nas mãos e não podem atuar? Terminado. O grupo de reconhecimento está muito perto de nós e é fraco. Tenho medo de emboscadas. O que propões? Se o camarada comandante autoriza, vou com um grupo de 10 fazer uma expansão lateral. Se emboscarem a coluna, faço um ataque pelas costas. Muito bem. Escolhe guerrilheiros experientes. E olha que é perigoso, hein? Camarada Januário, dispara só em situação de extrema necessidade, hein? O combate hoje não nos convém. É uma tarefa mais difícil, mais séria. O que é que se passa ultimamente com o nosso Januário? Ele está sempre exaltado, expõe-se demais. Ele tem uma doença grave. A ambição de ser sempre o primeiro. A mania de que é mais importante. Ainda outra coisa pior é o ódio que leva dentro de si. Deste modo, não. A arma deve-se colocar assim. É assim que se deve apontar por inimigo. Tu não acertavas no embundeiro mesmo com o cano no tronco. Silêncio! Esta é a primeira missão que vão fazer. O silêncio é a sentinela do guerrilheiro. É preciso que o comandante saiba dessas tuas rezas. Não faças isso, por favor. Deixa-me rezar alguns dias. Eu tenho que resolver isso dentro de mim. Allah vai me ajudar. É o que faltava, supersticioso.
Charlie Delta 3. Alô, Charlie Delta 3. Aqui, Bravo Eco. Aqui, Bravo Eco. Chama-me ao Mike Bravo Juliet, capa. Ó capa, aqui Charlie Delta 3, aqui Charlie Delta 3, fala o Bravo Juliet, escuto. Ok, Bravo Juliet. Os leopardos passaram perto de mim. Vão em direção sul-sudoeste. Já informei Charlie Delta 2. Caminham para ele. Capa. Ó capa, entendido. Papá Foxtrot Bravo, terminado. Quem são aqueles agora? Ah, são os novos. É mobilização. Mas aquele não é o Pedro. Pelo menos, tal como foi descrito. Mas ele deve saber disparar muito bem. Vamos ensinar-lhes como se faz a guerra. Boas-vindas, camarada Pedro. Chegou o delegado da base central para coordenar a ação. Muito obrigado. Muito obrigado. Leão Alves. Leopardo chegou a ti. Leopardo chegou a ti. Estamos à espera dos outros primos. Estamos à espera dos outros primos. Decore preparativo para o banquete. Esperamos uma grande festa. Esperamos uma grande festa. O nosso serviço de escuta já localizou a posição do posto emissor. É a segunda vez que captamos mensagens do mesmo lugar. Acredita que essa base seja a base Tio? É muito provável. Olhe, é aqui. Esperamos apenas a confirmação do reconhecimento feito pelo Capitão Vasco. Escuta, Alferes. Logo que o Capitão Vasco comunique, chama imediatamente. As suas ordens. Só mais uma coisa. Ligue-me ao chefe da PIDE. À PIDE? Mas por que chamar essa polícia aqui? Alferes, tenho uma ideia. Não tenhas medo. Os jacarés não gostam da carne dos terroristas. Ela está de polícia, comemos feijão. Olha essa aí, um pedaço de pescado. O que foi, Januário? Fomos emboscados. Eram 3 homens. Não podemos fazer nada.
Quer dizer, morreram voluntários novos e não treinados. É melhor entrarmos no alpendre. Obrigado pelo que fizeste, camarada-chefe. Segundo a tua opinião, o que eu devia ter feito? Proteger-me. Só isso. Apesar de tudo, eu era teu adjunto. Corajoso e fiel. Eu fiz tudo o que podia. Ocultei teus erros. E o camarada da base central tratou-te corretamente. Não pode dizer isso. Estás contente por eu ter perdido o meu posto, não é? Tu. É só tu. És o único responsável pela morte dos rapazes. Uma grande desgraça, Januário. Mas eu também comecei assim. No primeiro combate... Não. Primeiro passaste pelo treino tal como eu. Tu sabes muito bem o que é uma emboscada. Bem, eles morreram. O que se pode fazer agora? Em qualquer combate morre gente. Mas eu bem te disse, antes da tua partida, devia levar só guerreiro experimentado. O que eu vou dizer agora aos pais daquelas crianças quando voltamos à aldeia? O teu erro não é só militar, mas também político. Um grande erro político. Nós precisamos de guerrilheiros para os nossos destacamentos, para o maior levantamento do povo. E quem vai agora deixar as suas crianças ir conosco? Responde-me. Eu sou corajoso, camarada Pedro. Não tenho medo de morrer. Não me interessa mais ser comandante adjunto. Dá-me uma oportunidade para provar quem sou. Está bem. Eu vou pensar nisso. Estes são os homens que estão à nossa disposição. Acha que eles são capazes de capturar Pedro? Bom, a maioria deles tem boas razões para isso. São dissidentes da Frelimo. E os outros? Os outros são criminosos. Se fizerem bem o que nós pretendemos, terão as suas penas um bocado reduzidas. Bom, prepare tudo e mande esses homens ao Capitão Vasco. Sim, senhor. Mas que tudo seja muito bem camuflado. Com certeza, senhor Coronel. Aí estão eles, finalmente. Já começava a ter medo. Ah, e tu? É melhor mandares a coluna de reconhecimento para ver o que é que se passa no quartel dos portugueses. Parece que eu estou a preparar qualquer coisa. Pedro, o que é que se vai fazer com eles?
A-se ver. Primeiro é preciso saber o que nos pode dizer sobre as intenções do inimigo. E depois? Havemos de interrogá-los. Se participarem em algum massacre, serão punidos. Mas olha que os brancos, quando nos capturam, eles fuzilam-nos sem nenhum problema. Os brancos dizes tu. Conheço-os bem. Havia algumas famílias perto da minha aldeia. E nós brincávamos com os filhos deles. Às escondidas dos pais. Uma vez fui com um deles à caça. Éramos amigos. Eu levava o meu arco. Ele trazia a espingarda. Com uma coronha prateada. Uma bela arma. Às vezes ele emprestava. Um dia na caça, de repente, ouvi um ruído estranho. Voltei. Atrás dele estava um leopardo que se preparava para o assalto. Gritei e atirei contra a feira. Então tu, quer dizer, que salvaste, não é? Sim. Ele desmaiou com susto. Mas eu também fiquei cheio de medo. E tu sabes o que é feito dele? Não faço ideia. Mas tu encontraste agora aqui durante a luta, o que é que tu farias? Não sei. Não sei no que se tornou. Meu capitão, chegou um caminhão. Caminhão? Que caminhão? Não sei. Um caminhão sem matrícula. Vamos ver. Inspetor de Segurança. É de novo. Nada de especial. Trago-lhe aí uma encomenda de Major Armando. Uma dúzia de homens bons, bem treinados, autênticos especialistas. Mas eles vão dormir esta noite ali no caminhão. Não convém que saiba que eles cá estão. Olha, manda a segurança a essa viatura. Olha, mas sabe, esta missão é extremamente perigosa. Acha que eles são capazes de executar? Isto é gente melhor paga que o senhor e que eu. Se eu pudesse saber o que está dentro daquele caminhão que acaba de chegar... Não penses nisso. Foi a mim que Pedro nomeou chefe desta patrulha. A mim deu ordem para pensar bem tudo o que visse. Parece que o camarada Pedro encontrou uma pessoa de grande inteligência para esta tarefa. Se a tua inteligência fosse maior, tu não te empenduravas nessa árvore como um macaco. Afinal é isso. Pedro mandou vocês me controlarem. Tu, mais inteligente, tu só deves fixar aquilo que eu disser. Aqui eu que sou mais esperto. Aquele que está a fazer o reconhecimento. 5 casas. Arame farpado. Torre com metralhadora. Caminhão com carga desconhecida no terreiro. Mas nós também estamos a ver isso. Claro, olho nu. Ele é inteligente. Não te perguntei nada. Sai, tu que sabes ser um regista. Sentinelas na entrada. Palhotas da população. Reforços no quartel. Mulheres, além de pretas, não existem. Mulheres? Que mulheres? Tu já viste alguma mulher branca na tua vida? Nunca. Elas são bonitas. Oh. As brancas são doces como mancas maduras.
Se eles te vissem, saltavam por cima. Ok, obrigado, Chico. Já chego. Então, onde é que fica a base central? Não, eu não. Sou o comandante Pedro que sabe. Bom. Façamos-lhe a vontade. Levanta. Calma. Ele parece que está um pouco doente. O que é que terá acontecido? Eu tenho uma ideia melhor para ele. Vamos os dois viajar de avião. Põe-te dentro de um saco. E depois, aí a uns 1000 metros... Acredita, senhor. Só o comandante Pedro é que sabe. Lugar, as pessoas, a cifra. Mas o radista sabe, com certeza. É certo. O radista, a sua Ana, ela sabe. Diz-me exatamente onde fica a base de Pedro. Isso eu sei. Vou mostrar. Não matem. Sabes ler um mapa? Terminei o curso militar. Essa mala. Queres que diga ao Chico para te avivar a memória? Parece-me que ele prefere que eu o meta no saco. Chico, dá-lhe qualquer coisa que se coma. Ei, o que é que estão aqui a fazer vocês? Hã? Que chiqueiro é este aqui? Desapareçam, vá. Tudo aqui para fora. Os pretos é para dormir, vamos embora. Rasteira. O que é? Maria, O que aconteceu, papá? Januário está no quartel. Quem? Januário, aquele da aldeia que gostava de ti, que foi para Frelimo. Não pode ser.
Não acreditas? É um traidor. Ele está a jantar com os soldados. O que podemos fazer? Temos a levar. Imediatamente. Romeu Charlie, Quebec Papa Alpha. É mensagem da base central. Não é nada boa. Os portugueses vão nos atacar esta manhã. Em todas as direções. Juntaram todas as forças deles. Foram mais rápido que nós. Até parece que descobriram os nossos planos. Se faz guarda-base. Já vais acabar como Januário. Vai, o que estás a esperar? Espero que adormeces mais. Para! Que bem! Então, se maluco, vê que nenhum tropa é esse. Não estrangula a rapariga. Você é maluco. Talvez seja melhor que eles venham ao nosso encontro. Assim a defesa do quartel será mais fraca. E proponho que os vossos destacamentos combatam nos flancos da esquerda e da direita. Deste modo dividiremos as forças deles. Eu levarei o meu destacamento pelo corredor diretamente ao ataque ao quartel. Tem razão. Faremos fogo pelos dois lados. Depois recuamos. Nosso objetivo é manobrar para conseguir despistá-los. Depois concentraremos as nossas forças para o ataque final contra o quartel. Tu, eu vou na tua coluna, do lado esquerdo. Camarada, vê que és o Pedro? Sim, sim. Eu chamo-me Maria. E sou do aldeamento. Qual é a mensagem? Januário. Januário? Que pena tu teres me tirado tão depressa em cima dela. Que mulher. Eu tinha que tirar-te. Estavas a estrangulá-la como se ela fosse inimigo. As mulheres devem ser tratadas com ternura, na cara dela. Avancemos, rápido. Vamos embora. Vamos abandonar a base. Eusébio, leva os feridos para a próxima base. Rápido, vamos embora. Vamos, depressa, o inimigo vai atacar.
Este aqui indica-vos o caminho. Pedro, o que é que vamos fazer com o Pedrinho? Não se preocupe com o Pedrinho. Está na responsabilidade do Eusébio. Vamos embora. Avancemos. Rápido. Bora, rápido. Vamos avançar. Vamos. Chegou o camarada Pedro. Chama lá o camarada Pedro e diga que o comandante do 4º destacamento tem um recado muito urgente para ele. Estão prontos? Camarada Pedro. Bom dia. Fujam, traição! Fujam! Quartel, maldito quartel! Maldito quartel! Nosso comandante vai ficar satisfeito. E era uma pena que uma tão bela mulher morresse aqui. Era verdadeiramente pena. Assassinos. Não diga isso, Sr. Pedro. Nós queremos salvar a Dona Ana. Mas veja, ela age contra si própria. Se ela nos dissesse 5, 6 palavrinhas, estava salva. Isto é um negócio limpo. Ela dá-nos o código e nós garantimos-lhe a vida salva, uma vida como ela nunca imaginou. Está bem, Sr. Pedro. Desisto. Vamos salvar a Dona Ana. Tem a minha palavra. Enfermeiro, rápido. Está ok? Agora é a tua vez de retribuir. O código não me interessa. Era só para conhecer a tua sinceridade. Gostava de ter um homem como tu nas nossas fileiras. Bem recompensado. A única coisa que me interessa é a localização da base central. Depois serão enviados para onde quiserem, viverão à grande, sem a preocupação de serem encontrados.
Eu vou falar. Não, Pedro! Não! Fala. A base central fica em todo lado. Em cada moçambicano que dispara contra vocês. Mesmo naqueles que vocês julgam serem derrotados. Pedro, tenho muita pena. Ana morreu. Malandro. Escolheram-te a ti para pôr o sangue nas minhas feridas. Eu não sou traidor, Pedro. Capturaram-me. Não pude defender. É só isso. Acredita? Não quero nada. Sou teu amigo. Sei que é duro. Não vale a pena tanto sofrimento. Os nossos já se esqueceram de que a gente existe. Ou pensas que choram a perda do comandante Pedro? A vida é assim. Eu e tu é que temos que agir. Aprendeste depressa. Não há dúvida. É preciso que compreendas. Ainda estamos a tempo. Podemos nos salvar. Basta que digas a eles onde fica a base central. Ou diz-me a mim, é mais fácil. Então é isso que tu queres. Queres que eu seja cúmplice para a tua traição. Oh, ninguém há de saber. Sairemos deste maldito inferno. Eles vão nos libertar. Acredito nisso, por que não? É uma questão de vida ou de morte, idiota! Um herói morto não passa de homem morto. Tu! A vida não está em causa, não. A traição que te tortura. Queres que eu também seja traidor para te sentir mais livre? Vais viver e vais dizer tudo. Ou eu mato-te. Estrangulo-te com as minhas próprias mãos. Inútil, Januário. Camarada Pedro, com que então queres morrer de cabeça erguida, hein? Estás livre, podes ir. Mas o senhor capitão prometeu enviar-me à metrópole. O senhor capitão prometeu enviar à metrópole. Não te esqueceste disso, é? Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Não te achei um colaborador à altura. Isso paga-se caro. Senhor capitão. Bom, vou-te dar mais uma oportunidade. Tu conheces bem o mato, tens os teus amigos, vai desmobilizá-los. É um trabalho importante, Januário. Não posso, senhor. Não posso. Eles sabem o que eu fiz. E vão me matar. Não. Eles estão fracos agora. Se fizeres o que queremos, não me esquecerei da promessa. Vamos, Januário. Não estejas pessimista. Vamos, Januário.
Tentamos tudo, mas os resultados deixam muito a desejar. Muito bem. Se não conseguir nada, fuzilo. É o que ele merece. Cinturão e arma incomodam? Sempre torna o ambiente mais informal. Isso ajuda? É uma boa memória. Agradeço que não interfiram. Tu és o Pedro, não é verdade? Sim. Só ouvirá isso de mim. Não perca tempo. És a cara do teu pai. O velho Nuquenda, que há 20 anos trabalhava na machamba do meu pai. Tu és a arma... Não te quero matar. Tu és a arma com coronha parteada, não és? Sim, sou Armando. Isso mesmo. Na minha memória surgem vários nomes parecidos. Tentavas esquecer-me. É a tua ideologia. E agora o que é que fazes por aqui? Sou major da ação psicológica. Ah, agora também queres me agredir o espírito? Enfraquecer-me? Se quiseres, acredita. Diz qualquer coisa para te salvar. Não sei de nada. Preciso te salvar. Tenho uma dívida para contigo. Pedro falava bem. O mal nunca passa ao lado da casa. Ninguém pode se escapar. Pedro tinha razão. Quais foram as últimas palavras que ele disse antes de o levarem? Ele disse... quartel.
Maldito quartel. O Pedro está vivo. Tenho a certeza. Como pode ter a certeza? Não sabes que eles matam logo os nossos homens? Garanto que é verdade. Eles não podem nada contra ele. Matar uma pessoa ou não matar é igual. Já estamos habituados. Mas eles estão conosco como ar que respiramos. Yende famoso ndimtima umoze. Yende famoso ndimtima umoze. Yende famoso ndimtima umoze. Yende famoso ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba, Olimba moyo. Yende famoso ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba, Olimba moyo. Tiende famoso ndimtima umoze. Difike manika ndimtima umoze. Difike manika ndimtima umoze. Difike zambeza ndimtima umoze. Difike zambeza ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba, Olimba moyo. Tiende famoso ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba, Olimba moyo. Tiende famoso ndimtima umoze. Difike tete ndimtima umoze. Difike tete ndimtima umoze. Difike nampula ndimtima umoze. Difike nampula ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba, Olimba moyo. Tiende famoso ndimtima umoze. Olimba, Olimba moyo, Olimba moyo. Não me ouvem! Guerreiros da Frelimo! Fala Januário! Em nome do comandante Pedro! Estamos perdidos! Não vale a pena continuar! Voltem para as vossas casas! Senão o feiticeiro o exército vai matar! Dá a força! A força total! As vossas ações só trazem desgraça para o povo! Não sejam loucos! Esta é a vossa última oportunidade! Então, Maria, onde é que andava? É à procura do meu cabrito. Toda a gente andava à tua procura. Posso ir buscar água para dar a essa gente? Podes.
Poça, Maria! A malta estava com receio que a Fralimo tivesse trepado para as coxas, mulher. Estou contente, já encontrei o meu cabrito. Maria, trata-me desse regueifo, ok? Sabes que isso basta para que te fuzilem imediatamente? Só porque disse que tu também és de moçambicano? Exato. Porque te queres armar em parvo e acreditar nessa ficção de um Moçambique independente. Ficção por quê? Escuta, Pedro. Moçambique só é território graças à nossa ação. Quantas línguas, quantas tribos. Como seria se não fosse a nossa língua? Estás enganado. Todos os escravos se entendem perfeitamente. Não vale a pena todo este esforço para salvar a vida de um homem. Mesmo um amigo de infância. Amigo? Agora admites a possibilidade de ser um amigo de um preto? O que dirá aos teus? Todos envenenados por Marx. Não é preciso ler o Marx. Basta ouvir-te e sentir-me amarrado deste modo. Já se sente melhor o teu Marx. Mas não foi essa a doutrina que vos ensinamos. Oferecemos verdadeiras escolas, hospitais, civilização. Compreendes? É verdade. E vamos ficar com tudo isso. Tudo que nos é útil e sensato. O nosso povo já pagou tudo isto. Mais de 100 vezes. Não queremos mais a vossa bota sobre as nossas cabeças. A bota fascista. Entende? E vocês perguntaram ao povo português o que pensa de tudo isto? Não. Não mete o povo português. Ninguém consultou o povo português sobre nada. Então é isso que os teus amigos te ensinam? E esses que vos dão as armas? Ouve, Armando. Amigos são amigos. Se são amigos, amigos. Afinal, qual é a tua política? A nossa própria. Querem então criar um Estado moçambicano só para pretos? É mentira. Uma mentira que vocês fabricaram e agora acreditam nela. Mas quem garante que não haverá um massacre de milhares de brancos que há séculos vivem em Moçambique? Ninguém. Estás a ver como em ti surge um verdadeiro moçambicano? E nem sequer tens consciência disso. Para eles, tu és um português de segunda. Nasceste aqui. O teu pai também. Queremos um país de todos os moçambicanos. Pretos e brancos. Precisamos de todos. Tu já mataste alguém? Não. Tenho a consciência tranquila. Precisamos de ti. Mesmo daqueles que foram obrigados a matar. O que há? O que se passa? O seu capitão chama-o. O que se passa, capitão? Já é tarde. O helicóptero está à sua espera. Mas não compreendo o que isso significa. Significa que o Sr. Inspetor o vai acompanhar. Já não acabei o meu trabalho ainda. Não faz mal. Nós sabemos como tratar o seu amigo. Tenho muita pena, mas o
os nossos encontros terminam sempre em muito desapontamento. Pode agarrar aqui um bocadinho? Fujam, fujam, fujam! Vamos aí aos sons duras! Rápido!
Música